Fala pessoal, como vocês estão? Beleza? Faz um tempo que eu não venho por aqui, você sabe que meu tempo é daquele jeito, mas sempre que eu posso eu venho aqui trazendo alguma novidade para vocês. E dessa vez eu acho que algumas pessoas já devem ter visto, e acho que deve estar aí aparecendo em alguns noticiários, até mesmo naquelas tirinhas do Google de informação. O retorno do Walkman. A Maxell e a Sony vão voltar a fabricar. Para os nostálgicos que estavam à espera de escutar aquele cassete mofado, ou tem algum cassete que está intacto ainda, e voltar aquela nostalgia de escutar aquela música diretamente pelos fones de tiarinha. E pelas minhas pesquisas eu verifiquei que o Walkman ele já está no mercado, porém aqui no Brasil varia muito entre valores aí de R$100, mas assim, acho que na AliExpress, né, que nesse caso precisaria ser importado, ou diretamente de algum site mesmo dessas lojas maiores. Mas eu vi aí em torno de R$1.900 a R$2.000. Então eu não sei dizer quanto que vai ser o valor aqui no Brasil caso a Sony e a Maxell venha a fabricar novamente os Walkman. Para o pessoal dos anos 70, 80, que sente falta daquela fita sendo rebobinada por caneta, eu acredito que isso pode virar uma realidade novamente. E assim, lembrar da época da adolescência, da época que gravava as músicas em fita cassete. Pelo que eu vi, não vai ter o gravador, mas vai dar para ouvir, né? As fitas cassete, vai ter aí Logicamente, como estamos no século XXI, eles não vão lançar somente com a entrada de fita cassete, mas também vai ter uma entrada USB-C para carregar, né? Ou passar os arquivos também, acredito eu que isso daí possa facilitar. Eu acho que não sei se vai pilha, eu não vi todas as especificações, mas eu acho que é com o carregamento, né, de bateria. E vai ter aí um espaço de 128 GB para colocar música também. Aí seria músicas offline. Você vai escolher lá o repertório de músicas e você vai poder colocar lá as músicas que você queira ouvir. Acredito que um dos motivos reais que isso tenha voltado, pelas informações que colocaram, é que as pessoas estão cansadas de fazer tudo online, até porque isso daí também acaba atrapalhando um pouco. O Spotify ele tem um método que ele grava um tanto da música antes de você precisar ficar online, e isso daí também facilita quando isso ocorre, principalmente quando eu vou para a linha amarela. O meu celular fica sem sinal, e até lá eu não tenho sinal de celular, então o Spotify ele grava uma parte de algumas músicas que você consegue ver offline, mas se ficar muito tempo, você já não consegue ouvir o restante da música, aí você tem que esperar voltar o sinal. Então isso daí para aquelas pessoas que não precisam gastar internet, ou precisar pagar muito um valor exorbitante aí por planos de celular, isso pode facilitar aí no dia a dia, para quem quer ficar escutando uma música e ler, vai na condução, às vezes demora muito. Então isso daí para quem sente um pouco de falta disso, vai facilitar bastante. Porém, acho que o valor final desse aparelho, desse novo Walkman, eu não acredito que vai estar dentro dos padrões Brasil não, porque nas pesquisas que eu fiz, alguns valores aí tá chegando a R$2.000. Eles não informaram o valor, mas pelo que eu vi tá estimado entre $90, dá mais ou menos uns R$500 aqui no Brasil. Mas se a gente for fazer a cotação de importação, de loja, a gente já sabe o valor final. Então eu acredito que não seja para todo mundo. Por ser uma novidade que estamos aí voltando aos anos 80, acho que os anos 80, anos 70 talvez acho que nunca mais saia
do nosso dia a dia. Acho que vai da escolha de cada um. Mas eu acredito que com o tempo isso pode ficar um pouco mais barato. Por ser um retorno, assim, não é nenhuma novidade. Que não é uma novidade, que é uma coisa que já existiu. Que nem aconteceu com o vinil, era muito barato. Depois desapareceu no mercado por causa do CD. E quando voltou também, voltou muito caro. E hoje acho que só um povo seleto que consegue ter acesso. Que também um vinil aí de 300, 400 reais é muita grana. Então não sei dizer se realmente o Walkman, para quem deseja assim ter uma experiência de músicas offline, isso seria, sei lá, pro bolso dessa pessoa que gostaria de ter um aparelho desse. De viver novamente aquela nostalgia entre dos anos 80 e 90. Eu mesmo posso dizer que assim, eu não tenho tanta nostalgia por ter um. Só se eu tivesse um dinheiro sobrando ou se fosse um valor muito acessível. Aí eu acho que até compraria para fazer um teste, só para saber se realmente é válido, porque logicamente, né, o celular hoje ele faz tudo. Ele tira foto, ele funciona como um dispositivo de música, rede social. Então hoje o celular, pelo menos acho que 50% da sua vida deve estar dentro do celular. É bem difícil hoje alguém que não tenha algumas coisas salvas dentro do celular. Isso não será possível dentro do Walkman, é só música mesmo, nada mais além disso. Tem que ver também se o preço vai valer a pena ter um aparelho desse, porque a gente sabe que tudo que vem pro Brasil fica na casa aí dos 1.000, né? Infelizmente a economia não ajuda a gente ter algo novo ou algo que é interessante, pelo menos como coleção, e não pagar tão caro por ele. Mas pelo menos você ter um aparelho que você diz que um dia você usou e você ter a oportunidade de você ter um aparelho novo, os mesmos mods, a oportunidade de você também escutar uma música da fita cassete. E pelas pesquisas que eu fiz também, ainda está vendendo fita cassete. Agora a forma de gravador, porque não tem gente que ainda tem aparelho, né? Pelo que eu sei aí, muita gente ainda tem aparelho de som que consegue gravar alguma coisa na fita cassete, aparelho antigo que o pessoal mantém ou até mesmo comprou usado. É possível você gravar uma música aí na fita cassete e voltar a ouvir. Mas por enquanto nem a Maxell nem a Sony nas deram informações de valores, de quanto vai ficar, mas eu não acredito que vai ficar num preço acessível não. Isso daí talvez seja mais para quem realmente quer ter como coleção, ou até mesmo pode ser que isso daí vire febre novamente. E aí começam outras marcas a fabricar também, até mesmo de repente, né, alguma marca brasileira. Mesmo que uma marca brasileira venha fazer ou fabricar, isso daí acredito que ainda ficará com os fabricantes chineses, então acho que o valor também não seria tão acessível assim. Mas o que eu achei interessante é assim, isso daí é uma coisa que eu já estava vendo em filmes e séries, então eu até falei pra minha mulher, falei, uma hora vai começar a voltar a fabricar ou passar informação que o Walkman vai retornar, principalmente na série Stranger Things. A série deixou muito visível a utilização do Walkman por causa dos anos 80. O fone de tiarinha também, então não vou dizer assim que é algo nostálgico, mas os jovens também acredito que eu acho interessante ter. É um artigo que na época fez muito sucesso, foi descontinuado por causa do Discman e depois passou a ficar com MP3. O MP3 também era legal, mas também era um número bem pouco de músicas que dava para colocar. Mas aí a tecnologia avançou tanto que agora parece que eles estão retornando um pouco a fazer novamente coisas que fazia sucesso no passado e que possa fazer agora sucesso hoje em dia. Mas eu acredito que o valor não seja tão acessível,
Mas para quem quer viver uma nostalgia, lembrar da época que utilizava o Walkman, ou até mesmo gravar uma fita, cassete, ouvir, porque tem banda, principalmente no mundo do metal, que ainda vende fita. E pelo que eu também pesquisei, tem muita fita cassete ainda que vende. Mas vamos aguardar um pouco mais aí e vamos ver aí o andar da carruagem. Mas o que eu achei interessante, eu já tinha em mente que isso ia acontecer sim. Que agora as coisas antigas que fizeram sucesso lá atrás vai ser algo que podemos ter novamente assim um acesso. E as pessoas jovens também que não teve acesso, não teve o conhecimento, nem experiência de escutar uma música na fita cassete, vai poder ter novamente vai ter uma oportunidade de ouvir e ter essa experiência de como era os anos 70, os anos 80, sem hoje ter uma música vinda de streaming, uma música baixada em MP3. É isso aí, pessoal. Vim trazer um pouco essa novidade. Algo que eu acho que já tinha até em alguns sites aí, acho que já está vivo isso, mas é algo que a gente pode, sei lá, reviver o que a gente deixou lá atrás, e quem tiver acesso, tiver uma grana aí a mais para comprar, é uma oportunidade aí de reviver a experiência que tinha quando era adolescente, dos anos 70, 80, até o começo de 90, que eu também utilizei. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima aí.